Pessoal, tudo bem com vocês? Sabe aquele frio na barriga quando você está na expectativa de uma boa notícia? Ou então aquela queimação sempre depois de comer aquele determinado alimento? No episódio de hoje do Regina Cast, vamos entender um pouquinho desses sinais que chegam ao nosso sistema gastrointestinal. Comigo aqui no estúdio, montado na área administrativa do Hospital Regina, está o médico gastroenterologista e também médico endoscopista, doutor Alexandro de Lucena. Oi, doutor, tudo bem? Olá, Adriana, tudo bem? Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos sua presença, doutor. Começa contando pra gente, doutor. Essa sintoma de queimação, de mal-estar, pode ser uma série de coisas, né? Mas quando essa situação pontual, pode ser uma coisa que eu preciso levar ao meu médico especialista. Adriana, na verdade, os sintomas do nosso trato gastrointestinal são diversos e podem afetar as pessoas em variados momentos da vida, né? E isso é muito afetado pelo nosso hábito alimentar, isso é muito afetado por finais de semana, né, por extravagâncias alimentares. Então é relativamente comum as pessoas terem algum sintoma eventual, dependendo do tipo de alimentação que enfrentam. Ah, Começa a ter uma preocupação quando esses sintomas começam a ter uma repetição, né, e ter um padrão que nós chamamos de cronicidade, né? O que é cronicidade para as pessoas entenderem? São sintomas que ocorrem diariamente ou quase que diariamente por um período ao menos superior a 30 dias, né? Ou quando não são tão frequentes durante a semana, que sejam pelo menos num período de 3 meses, uns 2 sintomas em média por semana. Isso dá um padrão de cronicidade, e isso não é normal, e nenhuma alimentação, por mais extravagante que seja, ela vai te provocar sintomas persistentes por mais de 30 dias ou por um período de 3 meses. Então, quando alguém começa a notar que esses sintomas se tornam persistentes, talvez seja o momento de considerar fazer uma consulta, não propriamente obrigatoriamente com um especialista, mas pode ser com o seu médico de confiança, com o seu clínico geral, né? Ou se tiver já o seu especialista consultado anteriormente, procurar para colocar os sintomas, colocar o padrão e os sintomas de médico, entender se isso é algo que deva e mereça alguma investigação subsequente. Esse é um dos sintomas que pode sinalizar a doença do refluxo, né, doutor? Quando você fala assim em queimação é um sintoma muito amplo, né? Uhum. Que as pessoas interpretam e se queixam de formas diversas. Então tem pessoas que se queixam de uma queimação na boca do estômago, como popularmente se fala, né? Que é um sintoma basicamente na região do estômago ou do nosso duodeno. E tem os sintomas de queimação ascendentes, que a gente chama de refluxo, que são as queimações que as pessoas sentem queimar atrás do osso do peito, do osso externo. Então existe o termo médico que nós falamos queimação retroesternal, mas nada mais é do que uma queimação atrás do ossinho do peito e que às vezes sobe até a garganta e é um sintoma muito desconfortável. Isso a gente chama de azia, né, propriamente. E há um sintoma que é um dos sintomas da doença do refluxo. Então, às vezes, as pessoas têm manifestações de queimações de formas diferentes. Independente de onde for, de como for, se for persistente, ela merece sim uma avaliação com o médico assistente de confiança. Falando nesses sintomas, doutor, o que pode acender um alerta sobre a gastrite? A gastrite, o termo médico adequado de gastrite, a gente tem para explicar para a população, a gastrite ela é um processo inflamatório no estômago, né? As pessoas têm o hábito de falar, né, são jargões populares que são muito usados e não é errado usar, né? As pessoas dizem, eu estou com a minha gastrite incomodando. É porque tem algum desconforto abdominal. A gastrite como processo inflamatório, ela pode se apresentar de variadas formas. A pessoa pode ter dor, a pessoa pode ter a queimação que você citou, mas pode ter outros sintomas associados. Náuseas, eventualmente vômitos, né? A sensação de distensão abdominal, sensação de saciedade precoce, ou seja, você vai fazer uma refeição,
vai comer um prato convencional e você não consegue comer o prato todo. Você come metade do prato e já se sente saciado. Isso não é normal. E isso pode estar relacionado, sim, a um processo inflamatório de menor ou de maior grau, que são as gastrites. Por isso, tão importante aí buscar um especialista, fazer uma avaliação completa, né, doutor, para chegar a um diagnóstico. E quando a gente fala em diagnóstico, uma das principais ferramentas aí é a endoscopia, né, doutor? Conta pra gente como que é feito esse exame, o que que ele auxilia aí na nossa saúde, o exame que a gente faz hoje aqui no Hospital Dia, né, doutor? Exato. O exame de endoscopia já é um exame tradicional, instituído já desde a década de 60. Para as pessoas entenderem, assim, a endoscopia foi iniciada no Japão, né? Tanto que atualmente os equipamentos são todos japoneses, né? Eles têm uma tradição nisso. Ele é um exame que veio evoluindo ao longo do tempo, no entendimento de fazer um melhor exame para o paciente, do paciente ter conforto, né? Porque existe tradicionalmente, até ainda hoje, o medo da população de realizar exame de endoscopia. Para as pessoas entenderem, quando se começou a fazer endoscopia, não se tinha o conhecimento sobre fazer sedações em exame de endoscopia. Não que não se tinha o conhecimento de sedações, mas não era algo utilizado assim no dia a dia. Então as pessoas faziam endoscopia acordadas. E isso gera um desconforto. Porque para a pessoa entender o que é um endoscópio, ele é um tubinho flexível, né? Basicamente assim, falando numa forma um pouco mais fácil de entender, é uma pequena mangueira, né? Só que ele é um tubo flexível que tem uma câmera de televisão na ponta. Então, o paciente estando sedado, estando dormindo, a gente introduz esse tubinho pela boca do paciente, ele passa pela garganta e aí ele vai examinar os órgãos que a endoscopia digestiva alta avalia, que é o esôfago, o estômago e o duodeno. É um exame extremamente seguro para fazer, claro que com todos os critérios de avaliação, né? Porque existem pessoas que são muito doentes para fazer o exame, então tem todo esse cuidado que os hospitais têm hoje, né? E o Regina, ele está dentro desse contexto, mas é um exame que não tem uma duração curta em termos de tempo de execução, ele em média dura uns 12 minutos, uns 15 minutos, dependendo do tipo de exame que tem que se fazer, da avaliação que tem que ser feita, mas é um exame simples em termos de execução, né? E hoje, para o paciente, ele é um exame que ele acaba sendo tranquilo justamente porque é feito sob sedação. É uma sedação no qual o paciente ele não vê o exame começar, ele deita na maca, é conversado com o paciente se sente até tranquilo, né? E é feito um sedativo do qual ele apaga, ele dorme, mas são sedativos de rápida recuperação. É diferente de uma cirurgia no qual as cirurgias, pelo procedimento cirúrgico em si, eles têm uma necessidade de um tempo de sedação muito maior. Então são usados, inclusive, ou além das medicações da endoscopia, são usados outros tipos de anestésicos. A endoscopia já não é assim. A endoscopia a sedação é uma modalidade de anestesia, mas é uma modalidade de anestesia diferente de uma cirurgia. Então é um exame que a pessoa dorme, mas ela geralmente tem uma recuperação rápida, ela acorda 20, 30 minutos após o exame, isso é variável de pessoa para pessoa, e ela vai para casa tranquilamente, claro que com um acompanhante, porque ela está sob efeito residual de sedação. Muito interessante que ninguém deixe de fazer esse exame, né, doutor, quando indicado, quando necessário, por medo ou por receio, né? Porque é um exame super seguro, como o doutor tem nos colocado aqui. Doutor, falando em sintomas, quando a gente se refere à constipação, é um sintoma muito frequente, muitas vezes deixado de lado ou solucionado com medidas caseiras, né, doutor? Existe aí algum risco de protelar esse sintoma desde que com forma mais frequente aí entre a pessoa, ou com as pessoas? Como é que é isso? Uma coisa que é importante colocar, Adriana, é o seguinte: a constipação é um sintoma muito comum na população. Muito comum, tanto na população masculina quanto na população feminina. Mas existem alguns sinais que daqui a pouco merecem, né, uma atenção maior. Geralmente, pessoas que desenvolvem uma alteração de hábito intestinal, como nós colocamos, né? Você
Um exemplo, você tem um hábito regular, evacuatório, e de um momento para outro da vida, você começa a notar que você não vai ao banheiro com uma regularidade como tinha anteriormente. Isso pode acontecer por motivos muito simples, por mudanças de dieta, diminuição de hidratação, né? O uso de medicações, que é muito comum hoje as pessoas usarem mais de um tipo de medicação. Por exemplo, medicações usadas, e as pessoas usam medicações às vezes para ansiedade, para depressão, para transtorno afetivo bipolar. São medicações que agem no sistema nervoso central, mas agem também no sistema nervoso autônomo do intestino e às vezes alteram a função intestinal. Então, vale aquilo que eu coloquei quando tu me perguntaste. Poxa, é normal ter uma queimação? Olha, eventualmente pode acontecer e não significa nada de mais grave. Quando esse sintoma ele persiste por um período que a gente dá o padrão que eu expliquei de cronicidade, que você tem prolongadamente esse sintoma, ele deve ser avaliado com um médico assistente. Por quê? Não pensando em uma doença mais grave, mas isso não é normal. Isso tem que procurar ser corrigido. E cabe ao médico, na consulta, tentar identificar quais são os fatores que podem ter proporcionado essa mudança. Mas sim, ele é um sintoma que numa mudança abrupta sempre deve ser avaliado por um médico assistente. E do outro lado, caso seja um sintoma de diarreia também frequente, né, doutor? Crônica e frequente, também precisa de avaliação. Exatamente, é o mesmo contexto, né? A diarreia também é uma alteração do hábito evacuatório intestinal, só que ela é o oposto da constipação, que é você ficar com o intestino preso. As pessoas podem ter diarreias por uma alimentação diferente, por exemplo, num dia da vida, pode ter uma gastroenterite, né, que é uma infecção gastrointestinal que é comum em todas as épocas do ano, infecções virais, né? Existem no inverno vírus mais comuns, no verão outros tipos de vírus que podem promover uma diarreia, que é uma diarreia transitória, que geralmente não dura mais do que 5, 7 dias, mas vale a mesma explicação de cronicidade que eu dei para os outros sintomas. Todo paciente que tem uma diarreia diária, o que é uma diarreia? É uma evacuação evacuatória, ao menos, eu diria, de consistência líquida, né? Isso pode ser 1, 2, 3 ou 4 episódios ao dia. Se você tem evacuações líquidas diariamente por mais de 30 dias, ou de forma intermitente, ou seja, não diária, que dure mais de 3 meses, isso é um sintoma de diarreia crônica que tem que ser avaliado para ver se existe algum sinal de alarme para algum outro tipo de doença que não seja só um distúrbio de funcionalidade do aparelho digestivo. Muito importante esse alerta que o doutor Alexandre está nos trazendo. Afinal de contas, muitas vezes a gente tem receio de falar com o médico sobre isso, né? Mas falar da saúde gastrointestinal é prevenir aí também uma série de doenças. Doutor, e mais do que interferir no peso, a alimentação saudável também tem uma influência muito grande nessa qualidade de vida e no equilíbrio do nosso trato gastrointestinal, né? Exatamente, né? Existe sempre orientações de as pessoas buscarem a ingestão de todos os grupos alimentares, né? Não ser uma alimentação exclusiva de proteína, não ser uma alimentação exclusiva de carboidrato, nem de verduras e frutas. Tem que ter sempre uma mescla de todas, né? As nutricionistas que nos alertam muito sobre isso, né? Elas é o chão da nutricionista, elas nos ensinam sobre isso. E o nosso trato gastrointestinal, principalmente a nossa saúde intestinal, ela precisa de ter uma alimentação completa. E quando você fala, por exemplo, em constipação e diarreia, que afeta o intestino grosso, isso está relacionado, às vezes, à ingesta de líquido. Tem pessoas que bebem muito pouco líquido durante o dia e pessoas que ingerem poucas fibras na dieta, seja na forma de grão, seja na forma de frutas, seja na forma de verduras. Então, basicamente, uma dieta saudável que você engloba todos os grupos alimentares, ela tende a te ajudar muito na tua saúde gastrointestinal. Doutor, conta pra gente, então, essa curiosidade que a gente começou a falar aqui no início do nosso episódio, essa ligação forte entre as emoções e o nosso funcionamento gastrointestinal. A saúde emocional tem aí forte influência? Com certeza, Adriana, existe uma
Um termo que nós usamos, né, um termo médico, que é o eixo cérebro-intestino. O que é o eixo cérebro-intestino? O nosso intestino ele é comandado pelo nosso cérebro. Nosso cérebro é o nosso sistema nervoso central e o intestino ele tem um sistema nervoso autônomo. Por que é autônomo? Nós não comandamos o intestino. Se eu quiser levantar meu braço, abrir minha mão, eu faço porque eu comando isso, mas o meu intestino eu não mando ele funcionar ou parar. Quem comanda isso é o cérebro. E o nosso cérebro, o sistema nervoso central, quando ele está sob alguma influência externa, seja de um medicamento ou seja de algum transtorno de ansiedade, de depressão, ele pode sim afetar o intestino. Tanto que existe um distúrbio intestinal que se chama síndrome do intestino irritável, que é um distúrbio de funcionalidade intestinal, que ele também tem uma ligação não obrigatória com pessoas que têm distúrbios de ansiedade, de depressão, que acabam afetando a funcionalidade não só do intestino, às vezes do nosso estômago, do nosso esôfago. As pessoas acabam muitas vezes somatizando sintomas que até lembram sinais de alarme e que não tem alarme nenhum, não tem nenhuma doença grave, basicamente está influenciado por algum problema pontual daquele momento da vida da pessoa. E aí, nosso trato gastrointestinal também tem forte ligação com o nosso sistema imune, né, doutor? Com a formação da nossa imunidade. Conta pra gente aí um pouquinho. Para as pessoas entenderem, sim, você tem razão, Adriana. O nosso trato gastrointestinal, ele é povoado, digamos assim, por milhões de bactérias, né? Essas bactérias, elas formam a nossa flora gastrointestinal. E existe um equilíbrio, existe uma harmonia nessa flora gastrointestinal. Quando há algum desequilíbrio, por alguma causa, por alguma doença, por algum uso de alguma medicação, ou inclusive por uma alimentação desregrada, essa flora gastrointestinal ela pode começar a mudar. Existe um termo, que é um termo que a gente chama de disbiose, que é um termo que até a população está se familiarizando com isso. O que é isso? A disbiose, para as pessoas entenderem de uma forma assim mais fácil, é basicamente uma desregulação desse equilíbrio que existe. Então, quando você fala em dieta saudável, a dieta saudável rica em alguns nutrientes, em algumas frutas e algumas verduras. Por que a gente insiste tanto que as pessoas não comam só alimentos carboidratos, só lanches rápidos, só frituras e só gorduras? Além de outros problemas que pode gerar, uma alimentação completa, ampla, ela vai dar um equilíbrio dessa flora intestinal e com certeza a nossa imunidade ela vai estar em dia, ela vai estar equilibrada. Então existe totalmente tem uma importância muito grande de uma alimentação regrada para a nossa flora gastrointestinal estar normal e funcionar de uma forma satisfatória. É um conjunto de bons hábitos, né, doutor? Não existe Exatamente. uma fórmula pronta que a gente compra na farmácia para conquistar uma imunidade aí fortalecida. Doutor, eu quero destacar agora um grupo de doenças que merece a nossa atenção aí, que são as doenças inflamatórias intestinais. Conta um pouquinho para a gente desse grupo de patologias aí, como que elas interferem no nosso corpo. As doenças inflamatórias intestinais são doenças mais específicas na área da gastroenterologia, são doenças autoimunes, Adriano. Tá? Existem basicamente dois tipos de doenças inflamatórias intestinais: a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Qual que é a diferença delas? Uma acomete apenas e tão somente o intestino grosso, que é a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn já é uma doença que ela pode acometer qualquer segmento do nosso trato gastrointestinal. Quando a gente fala em trato gastrointestinal, as pessoas têm que entender que é da boca ao ânus. Ou seja, qualquer segmento da boca ao ânus pode ser afetado por essa doença de Crohn. Claro que é mais comum no intestino grosso e no intestino delgado, mas são doenças autoimunes que um dos sintomas principais é a diarreia. É claro que existem outros sintomas associados, como dor abdominal, cólicas abdominais, sangramento intestinal, muco nas fezes, que é aquele contexto que eu te coloquei de cronicidade de sintomas. Quando existe um sintoma de uma diarreia, de um sangramento,
de presença de muco nas fezes, de dor abdominal, de cólica, né, dor em padrão de cólica, um padrão de torção, que dura por um período superior a 30 dias, isso deve ser avaliado, porque pode ser sim um sinal de algo que esteja se desenvolvendo. Veja bem, esses são sintomas muito comuns na população. Quando eu falo isso, não é para assustar a população, né? Na maioria das vezes não é uma doença inflamatória intestinal. Mas na persistência disso, isso tem que ser visto, né? Porque existem distúrbios de funcionalidade, como eu te comentei, do nosso eixo cérebro-intestino, que dão sintomas semelhantes às doenças inflamatórias intestinais. E cabe ao médico tentar entender isso, se é ou não, se existe um sinal de suspeito de alarme para isso, e aí sim proceder a uma investigação. Doutor, e aí os tratamentos são bem direcionados a cada paciente, né, a cada tipo de diagnóstico, mas nós podemos destacar aí o tratamento com os imunobiológicos, não é? É um avanço aí no cuidado com esse paciente com doença crônica, né? É verdade, Adriana. Felizmente, né, as doenças autoimunes em geral na particularidade das doenças inflamatórias intestinais, existe uma evolução bastante importante e significativa em termos do arsenal terapêutico, né, de medicações que estão disponíveis para que nós possamos usar para as pessoas. Nos últimos 20 anos houve uma evolução muito significativa disso. E aí entra essas terapias imunobiológicas, né, que há 20 anos atrás, no Brasil, tinha uma ou duas medicações disponíveis. No início era só uma, e depois, ali de 5, 6 anos, veio outra. E hoje nós já temos uma gama maior, né? Que Essas medicações, elas conseguem nos permitir direcionar tratamento de acordo com o perfil da doença e com o perfil do paciente. Isso varia como idade, como doenças associadas, né? Se é criança, se é adolescente, se é mais idoso. Isso nos permite montar uma estratégia de tratamento que possa direcionar e ter uma resposta terapêutica melhor do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. E aí, falando do tratamento com os imunobiológicos, a gente tem toda a estrutura aqui no Hospital Regina com o nosso centro de infusão, né, doutor? Exato. Isso é uma coisa muito importante no atendimento ao paciente, que é um centro de infusão experimentado com enfermeiras experientes. O centro de infusão, para as pessoas entenderem que é um espaço no qual as pessoas vão infundir as medicações imunobiológicas, né, que podem ser endovenosas, ou seja, na veia, feita com sorinho, ou são medicações subcutâneas, né? Então, existe todo um padrão de segurança, de armazenamento dessas medicações, de controle de qualidade dessas medicações, de enfermeiras treinadas para isso. Isso é um setor específico que o Hospital Regina desenvolveu para bem atender essas pessoas. Tradicionalmente, esse centro de infusão aqui do hospital já tem mais de década de funcionamento e cada vez está melhor, inclusive agora, com um novo espaço, né? Um espaço bem bacana ali que foi desenvolvido para as pessoas se sentirem mais acolhidas, né? E eu acho que isso é uma coisa que é um dogma, um paradigma que acaba se quebrando. As pessoas ficam muito preocupadas. Como vai ser minha vida agora? Né? À frente a um diagnóstico desse inflamatório, ficam assustados. Poxa, eu vou ter que fazer uma infusão, né? Isso às vezes soa um pouco agressivo, né? E quando as pessoas começam a se familiarizar com isso, elas entendem que isso é uma coisa que permite que elas tenham uma vida normal, que elas consigam ter controle da sua doença, né? E nada melhor que ter um lugar experimentado em termos de experiência, em termos de qualidade de atendimento, como o centro de infusão aqui do hospital. E aí, manter a qualidade de vida, né, doutor, após esse diagnóstico, né? Conversar com o seu médico sobre os alimentos mais indicados, né? A dieta mais indicada nesse caso. Procurar fazer uma atividade física, né, doutor? E principalmente cuidar da saúde mental aí, como a gente colocou, que está bem ligada à saúde gastrointestinal, né? Exatamente. Quando a gente atende um paciente com esses sintomas ou um paciente que tem esse tipo de doença, o tratamento ele é, digamos assim, multidisciplinar, né? Não é só dar um remédio, não é só pegar uma medicação imunobiológica, como você comentou, e fornecer ao paciente. Tem todo um cuidado de alimentação, tem todo um cuidado de nutrição. Então,
É recomendado ter uma avaliação nutricional, exercício quando a pessoa tem condições de se exercitar. Isso é muito importante, não só para quem tem doença inflamatória, para quem não tem doença nenhuma. O exercício hoje é algo fundamental que previne doenças. Tem estudo que saiu na década passada já, que nos diz que 30 minutos de exercício ao dia, ou seja, 150 minutos de exercício por semana, que daria 30 minutos de exercício por 5 dias, previne doenças cerebrovasculares, câncer de intestino, Alzheimer, ou seja, olha só que bacana que é o exercício, não só na parte estética, né? Na parte, Verdade. na parte de saúde. E aí, quando você me fez a pergunta da nossa imunidade, o exercício está claramente ligado a você ter uma melhor imunidade. Claro que quando a gente lida com uma pessoa que está doente, que ela está ainda num momento que a doença está ativa, né? Às vezes isso não é possível fazer. Hum. Mas a ideia é dar ao paciente o retorno à vida normal, que ele possa desenvolver atividades físicas como se ele não tivesse um diagnóstico de doença. É isso aí, gente. Eu quero então agradecer a participação do médico gastroenterologista e também endoscopista do Hospital Regina, Dr. Alexandre de Lucena. Obrigada, doutor, pelas suas ricas informações aqui para a gente. Imagina, Adriano, foi um prazer estar aqui, né? Esse projeto bacana do hospital. E sempre que possível, eu vou estar aqui para conversar com vocês. Muito obrigado. Também agradeço a participação de todos que estão nos acompanhando em mais um episódio do Regina Cash. Um abraço para todo mundo e até o próximo. Tchau, tchau.